E há outras pessoas, que são a maioria, que vão precisar de manter estas relações. E, portanto, nós precisamos de aprender a reconstruí-las dentro de nós, principalmente. Nós não podemos esperar que os outros façam parte dessa reconstrução. A resposta não nos vai trazer alívio, porque as coisas não vão mudar. E o nosso cérebro tenta, de facto, proteger-nos disso, porque a realidade às vezes é tão dura. Vamos lá manter as coisas assim bem escondidinhas, bem disfarçadinhas. Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também. Nós cuidarmos das nossas feridas e nós aprendermos a lidar com estas pessoas, nós aprendermos a ter uma nova relação, uma relação diferente com estas pessoas, em vez de cortar. E isto é muito sensível, porque depende, obviamente, de pessoa para pessoa, e há pessoas que vão chegar a um ponto em que vão perceber, ok, o caminho é mesmo deixar de estar, de falar, de fazer parte da vida destas pessoas, e há outras pessoas, que são a maioria, que vão precisar de manter estas relações. E, portanto, nós precisamos de aprender, lá está, a reconstruí-las dentro de nós, principalmente. Fiz questão de dizer isto, não é? Dentro de nós, porque para ajustar um bocadinho as expectativas de quem nos está a ouvir. Nós não podemos esperar que os outros façam parte dessa reconstrução. Porque se estivermos à espera que os outros façam parte dessa reconstrução, nós vamos partir do princípio que estas pessoas têm consciência de que precisam de mudar, de que estas pessoas têm a capacidade de conseguir mudar ou até a vontade. E nós não podemos partir desse princípio, porque muitas vezes aquilo que vai acontecer é que nós vamos perceber que até podemos fazer o pino, mas os outros não vão mudar só porque nós precisamos ou só porque nós queremos. Os outros vão mudar se isso nos fizer sentido. E, portanto, é que tem que partir de nós e tem que ser dentro de nós. Nós não podemos esperar que aquela pessoa também queira criar este movimento de reconstrução. Porque se nós estivermos à espera disso, bem, é melhor então esperarmos, se calhar, deitados, bem confortáveis. Eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma, porque de facto nós gastamos muita da nossa energia a tentar com que os outros mudem. Nós paramos a nossa vida para tentar abanar os outros, para tentar mostrar-lhes: olha, vê, tu tens que fazer diferente. E isso é desgastante. Sim, e às vezes até para compreender, não é? Eu vejo também muitas vezes, assisto também muitas vezes a movimentos, tentar nos pôr no lugar da outra pessoa para tentar compreender o que é que levou e o que é que gerou aquele comportamento, ou o que é que eu fiz para merecer para que fizesse, ou o que é que, não é? E, Completamente. isso é de um desgaste brutal e as pessoas muitas vezes ficam muito tempo perdidos nesse pensamento. Eu diria que é um movimento natural. Nós seres humanos, precisamos de uma justificação para as coisas. E então vamos procurá-la. E depois é fazer o processo inverso, é nós percebermos que, se calhar, a única justificação que existe é que as coisas são como são. Só que isto, quando nós estamos assim muito verdinhos neste processo de consciência e de olhar para dentro, isto é muito difícil, aceitar isto, aceitar que as pessoas são como são, as coisas são como são. Não, nós queremos perceber mais, tem que haver uma justificação e nós andamos a correr atrás disto. Muitas vezes nós até começamos a pensar, ok, mas porquê é que esta pessoa reage assim? Olha, vamos olhar para a história de vida dela. A resposta não nos vai trazer alívio, porque as coisas não vão mudar. Eu não vou deixar de me sentir como me sinto. Só que fazer este processo de deixar cair isto implica então assumir, implica então enfrentar esta realidade. E isto é muito duro. Então, mais vale nós andarmos aqui à procura do rato. Estamos aqui tipo numa roda, não é? Sempre aqui às voltas. Mais vale então eu andar aqui à procura, à procura, à procura de uma justificação, do que aceitar que as coisas são como são. São processos muito internos, estão dentro do nosso cérebro. E nós, obviamente, nós não estamos atentos. Não estamos atentos nem percebemos muito bem como é que o nosso cérebro funciona. Então, é tudo, passa-se aqui tudo num plano muito inconsciente, sabes?
E é muito difícil para nós trazer as coisas do inconsciente para o consciente, torná-las, lá está, reais. E o nosso cérebro tenta de facto proteger-nos disso, porque a realidade às vezes é tão dura que vamos lá manter as coisas assim bem escondidinhas, bem disfarçadinhas, e nós vamos continuar muitas vezes em piloto automático. É isto, o piloto automático. É de facto nós fazermos as coisas e reagirmos às coisas de uma forma pouco pensada. Portanto, lá está, eu vou andar à procura de justificações porque em mim, porque é que isto me está a acontecer, porque é que esta pessoa me está a fazer isto, porque é que ela não vê que me está a fazer isto, porque lá está, eu preciso de fugir à realidade, e a realidade é que, olha, infelizmente foi assim. Uhum. Sim. E nós temos que começar a normalizar enquanto sociedade, normalizar que temos o direito de até manter relações com as pessoas, seja elas quais forem, mas manter limites. E eu acho que esta questão dos limites é de facto o que é mais complicado. E enquanto sociedade deveríamos trabalhar estas questões dos limites. Os limites são a base para a nossa saúde mental. Se nós não conseguimos estabelecer limites de forma clara, assertiva, vai ser muito difícil mantermos o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa segurança. E nós, enquanto sociedade, somos tão terríveis nisto. A forma como nós reagimos na idade adulta tem muito a ver com as nossas feridas, os nossos gatilhos, os nossos mecanismos de defesa. E depois, só quando começamos a olhar para isto, só quando começamos a aceitar, a compreender como é que isto tudo funciona dentro de nós, como é que nós funcionamos, e até há uma coisa que eu acho que é essencial falar, que é muitas vezes nós chegamos à idade adulta sem percebermos quem é que nós somos verdadeiramente. Yeah. Sim, sim. É quase como se a nossa essência tivesse um bocadinho aqui presa àquilo que os nossos pais ou que as nossas figuras de cuidado acreditavam que nós éramos. Ou que Quantas vezes precisávamos é de que eu ser, não. não é? É o que Ou nós precisávamos acreditávamos de que ser, precisávamos de ser. não é? E são estas pessoas que criam estas crenças acerca de nós próprios na nossa cabeça. E depois desconstruir isto, não é? Mas será que és? Ou será que te fizeram acreditar que tu eras? Nós precisamos de facto de perceber o que é meu, o que é do outro. O que é que foi colocado em cima de mim que não é meu? Quem é que eu sou verdadeiramente? Quais são de facto os meus valores? E fazer esta separação. Pá, isto dá um trabalho desgraçado. Sim, mas vale muito a pena. Eu acho que depois, quando Muito. vamos ficando ligados e conectados a quem somos, acho que de repente tudo vai ganhando um novo sentido e vale a pena o trabalho e o investimento, porque é de facto um investimento. A terapia, esta investigação, este parar e olhar, é um investimento enorme que fazemos. Não é só um investimento de dinheiro e tempo para as sessões, que é um investimento, Claro. mas para além desse é depois o ir refletindo entre sessões, o ir fazendo o trabalho de casa, entre aspas, que nos ajuda a prepararmos-nos para o caminho. É o querer mesmo parar, é o querer mesmo escutar e ouvir estas vozes. Eu concordo contigo, isto é tão complexo, estamos a falar de coisas tão complexas. Fica-me aqui três coisas que eu acho relevantes. Uma delas é esta importância de nos conhecermos a nós próprios, de facto, é preciso chegarmos a adultos e sabermos quem somos. E se chegarmos a adultos sem saber quem somos, então é preciso começar a querer saber. Não é? Por outro lado, esta complexidade e a maturidade que é preciso para lidarmos com coisas que são complexas e contraditórias, tipo, a minha mãe e o meu pai fizeram o melhor que podiam, ainda assim não foi suficiente para mim. E conseguir lidar com estas duas coisas. Eu não estou a acusar, mas estou a aceitar a coisa como ela é, não é? Eu não vou recriminar, nem vou agora cobrar, mas vou ter que fazer um trabalho sobre isto e vou ter que fazer qualquer coisa sobre Isso. isso. Eu não sou responsável pelo que eles fizeram ou pelo que não fizeram, mas agora que sou adulto, sou responsável por pegar na minha história e ter que fazer com ela o que preciso de fazer para ficar bem. E não passar para os meus filhos aquilo que está ainda aqui em mim por Isso. resolver, não é? Isto agora é sobre mim, não é sobre eles. Exato. Ainda que eu saiba que aquilo que eu sou também é reflexo daquilo que vivi e muito foi com eles. Eu sei isto, ao mesmo tempo sei que a responsabilidade agora é minha. Mesmo sabendo que quando eu era pequena a responsabilidade não era e a minha história, a responsabilidade é deles. Agora que sou adulta, a responsabilidade passa a ser minha, É não isso. esquecendo a responsabilidade que eles tiveram. E isto parece muito confuso e é um bocadinho, e por isso é que nós depois escolhemos. Ah não, então vá, então a culpa é deles. Ah não, então a culpa é minha. Não, nós não precisamos de escolher. Nós É conseguimos isso. conviver com as duas realidades em simultâneo, por muito que elas pareçam incomportáveis e inconciliáveis. Não são.
Nós é que temos muita urgência em conciliar as coisas em bons e maus, em certos e errados, e se conseguirmos aguentar estas coisas, ok, tipo, olha, o pai dos meus filhos foi o melhor que me aconteceu na vida e o pior, foi com ele que aconteceu do melhor que a minha história, os meus filhos, nananã, e também foi com ele que aconteceu isto e com isto, e portanto, a mãe dos meus filhos foi a pessoa que me fez acreditar que afinal a conexão, a relação, o amor é espetacular e que afinal eu consigo viver isso com alguém, e também foi a pessoa com quem eu mais me magoei porque estava tão entregue a essa relação. Ok, eu consigo conviver com as duas realidades em simultâneo, mesmo que elas pareçam contraditórias, e não preciso de andar a decepar a realidade para poder dividi-la em certos e errados, não é? Se todos nós fizéssemos terapia, o mundo era um lugar tão melhor. Nós não andávamos a descarregar uns em cima dos outros, nós não andávamos a reagir, lá está, com os nossos gatinhos. É claro que livros são importantes, podcasts, acho que nos despertam para as coisas. Acho que as redes sociais são importantes, lá está, porque lemos qualquer coisa e começamos a pensar sobre. Mas quer dizer, seria até hipócrita da minha parte não dizer isto, mas é num processo terapêutico que nós vamos de facto conhecer-nos, e só quando nos conhecemos é que então podemos estar conscientes das nossas atitudes, podemos fazer diferente. E já viste, no mundo ideal, se todos nós começássemos então a conhecermos-nos, a estar conscientes do nosso comportamento, das consequências ou dos danos que o nosso comportamento pode ter nos outros, nomeadamente nos nossos filhos, e se quiséssemos fazer diferente, já viste, daqui a 200 anos o mundo era um lugar muito melhor. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.